Olá, é um bocadinho ingrato fazer esta apresentação agora que ficaram todos cheios de fome e cheios de vontade de ir à mesa de Lemos, mas eu vou tentar. Não tenho um texto enorme na apresentação, mas a verdade é que tenho 1000 slides, porque não consegui cortar nada e as apresentações estavam a demorar todas mais do que 45 minutos nos treinos, por isso vou ter que falar mesmo rápido. Se estiver a falar demasiado rápido, avisem-me. Vou começar por contar a história do nome, porque ele é mesmo estranho e a verdade é que aparece mal escrito inúmeras vezes. E esta foi mais uma no início da apresentação. Então, o nome Nepomuceno, se calhar era fixe só. Isso, exatamente. O nome Nepomuceno tem origem no meu bisavô, Alberto Nepomuceno, um compositor e músico que era o orgulho da família. Naturalmente, haver um gênio, haver um artista na família, quando ele é bem sucedido, é um grande orgulho. Só não é tão feliz quando depois não há ninguém que dê continuidade a esse projeto. E a verdade é que o filho do Alberto Nepomuceno, o João Nepomuceno, não gostava nada de música, apesar de todas as aulas que teve e toda a formação que fez e todos os concertos aos que foi. Ele gostava mesmo era de conduzir, era uma pessoa extremamente solitária e comprou um caminhão e na altura ninguém acreditava nada neste negócio. Mas a verdade é que depois ele foi comprando, o negócio foi crescendo e a família teve mesmo que assumir que não havia um talento musical, mas que havia uma empresa, Expresso Nepomuceno, com imensos caminhões que, entregavam provavelmente coisas importantes às pessoas. Mas depois, como já era uma tradição, haver sempre um corte radical nas gerações seguintes, o João Nepomuceno, o pai Nepomuceno, filho do João Nepomuceno, também não gostava nada de conduzir e fugia imensas vezes para ir jogar bowling. E foi campeão mundial de bowling. E pronto, apesar da família ficar triste porque mais uma vez ninguém tinha seguido a tradição anterior, a verdade é que pronto, depois tiveram que assumir que também era fixe ser um campeão de bowling na família. Pronto, mas a verdade é que isto é tudo muito mentira. A minha família é esta e crescemos em Viseu, só que eu divirto-me a procurar nepomucenos vários no Google. Mas esta é a minha real família e eu tenho mesmo orgulho, eles até estão cá hoje, pronto, que é o motivo do meu nervoso maior, a verdade são eles. Na verdade sou mesmo de Viseu e toda a gente sabe que Viseu é conhecido pela mesa de Lemos, mas também por o pão com chouriço de 1 km da Confeitaria Amaral. Eu não sei se alguém teve hipótese de experimentar, por acaso não experimentei. Mas além do pão com chouriço de 1 km e de outros recordes do Guinness da Pastelaria Amaral, também temos uma praia artificial, porque vivemos no interior e é uma coisa super necessária, uma praia artificial, mas também temos um bar do gelo, quando a praia não é assim. Na verdade, fui para Viseu, fui para o Porto, apesar de Viseu ser incrível e continuo a gostar muito e a verdade nunca tinha estado em Viseu a falar sobre design e agradeço o convite que não agradeci no início, agradeço agora. Fui para o Porto estudar design, apesar de não saber muito bem o que era design gráfico. Mas cá estou a tentar também perceber o que é isto de design. Eu gosto mesmo deste vídeo por vários motivos. Primeiro porque ilustra muito bem a forma como um designer se passa completamente por causa de uma fonte, porque isto é bastante realista. Por outro lado, também percebo o Ryan Gosling, porque a verdade é que a Papyrus foi uma fonte que já foi usada 1500 vezes. Além disso, é sempre usada em contextos de algum exotismo, ou seja, quando se pretende algum exotismo ou aproximar determinada identidade da ideia de Ásia e de exótico, lá está, usa-se a Papyrus. E foi uma fonte que, na verdade, foi desenhada nos anos 80 e o designer pretendia, com esta fonte, transmitir escritos de há 2000 anos, como se fossem escritos em inglês, mas de há 2000 anos com referências bíblicas. E o Ryan Gosling passou-se, quer dizer, estamos a falar de um filme com uma tendência do futuro, que usa altas novas tecnologias e, de repente, Papyrus. E além disso, há aqui uma componente de story, e eu não pus story em português porque a ideia de storytelling, para mim foi mais fácil de associar ao meu trabalho e achei que no fundo era uma ocasião que podia ser interessante de perceber se há alguma coisa transversal ao trabalho de design. E acho que só quando há estes momentos de tornar o trabalho público, porque ele é público porque circula
nas livrarias ou nos eventos em que ele é distribuído. No meu caso, mais relacionado com identidades gráficas e livros, ele é tornado público, mas muitas vezes não é tornado público desta forma, não é da forma de o explicar. E, na verdade, story ou visual story tem, por um lado, uma relação com esta ideia da narrativa do filme, não é? De forma como, se juntarmos um texto ou um argumento a determinada imagem, como é que conseguimos transmitir uma mensagem e como é que isso depois pode acontecer de variadas formas. Por isso, no fundo, interessou-me pensar nisto, na visual story, na teoria e na prática juntas, e como é que durante o processo de design isso se informa mutuamente. Ou seja, por um lado, o texto que nós queremos transmitir ou as ideias informam as formas, sejam elas abstratas ou menos abstratas, e essas formas acabam por também informar o texto. Por exemplo, começando por projetos até autopropostos, porque o Casal Viagem e o Moshi Moshi são livros cujo cliente não existe, são projetos que na verdade estão entre o lazer e o trabalho. Aqui foi uma série de postais que encontrei, que ia só comprar um postal, mas entretanto o senhor disse-me que aquela caixa de postais era toda de um casal e pelos vistos a senhora morreu e o senhor foi entregar os postais de uma vida inteira numa loja de segunda mão e eu achei, ok, isto tem que ficar junto, e comprei os postais todos e agora não sei muito bem o que é que vou fazer com eles, mas à partida vou fazer um livro, porque por um lado interessa-me contar a história do casal, porque são postais das viagens que eles faziam e eles eram mesmo muito viajados pelos vistos, mas posso contar também uma história paralela, que é uma história gráfica, e interessa-me estes paralelismos entre histórias e entre narrativas visuais. Porque olhando para os postais, por um lado contamos a viagem que eles fizeram, as viagens que eles fizeram, mas também uma história gráfica, a tipografia que se usou em diferentes sítios, em diferentes períodos, porque os postais vêm dos anos 40 até os anos 90, mais ou menos, a estética da fotografia, a própria imagem que se usava nos postais, a própria iconografia dos logos nos correios dos vários países. E o Moshi Moshi é uma lógica semelhante. Aqui, numa viagem com a Alba Wagner, houve uma série de fotografias que foram feitas nunca a pensar numa história, nunca a pensar num livro, mas, na verdade, quando voltámos, percebemos que havia dois registros completamente diferentes e que parecia nem sequer ter sido a mesma viagem. Então, decidimos fazer um livro que são metade de fotografias minhas e metade de fotografias do Alban, em que se percebe claramente dois registros completamente diferentes do mesmo país. Japão, eu não sei se disse, estou um bocado perdida. Fotografias, por um lado, mais pop e mais gráficas, em metade do livro, e por outro lado, fotografias que se calhar representam um Japão mais associado a um lado de ritual e de natureza, na outra metade do livro. Depois, só para não acharem que eu só faço trabalhos sem cliente e divertidos e que viajo e tal, não, às vezes também me concentro a sério, e neste trabalho colaborei com a Mariana Marques. É um festival que já tem 41 anos, este ano faz 42, e é um festival marcadamente político. Neste caso, a história é fornecida pelo cliente, não é? Que é um diálogo e uma colaboração muito grande com a direção do teatro, que tem muito bem definido aquilo que pretendem fazer todos os anos. Tem sempre um tema, e este ano no ano passado o tema foram os empoderamentos. Com a questão dos empoderamentos, eles pretendiam, no fundo, empoderar, dar poder ou dar palco, que foi também o que tentámos ilustrar com alguns dos zooms que fizemos nas imagens, dar palco a peças que normalmente, ou a temas que normalmente estão na periferia, e trazer para o centro peças que normalmente não têm hipótese de, ou porque têm um tema mais, ou porque estão ligadas ao tema da homossexualidade, ou porque estão ligadas a culturas marginais, de alguma forma não conseguem ter esse destaque. E o FITEI pretendeu fazer isso, e nós tentámos, da forma às vezes mais abstrata, outras vezes mais literal, trabalhar essa ideia de zoom e de empoderamento. No caso do Splitting, Cutting, Writing, Drawing, Eating, Gordon Matta Clark, aqui a história que pretendemos contar tem uma relação muito direta com
com a própria obra do artista. O Gordon Matta Clark foi formado em arquitetura, mas que muito cedo se separou da arquitetura em si mesma e trabalhou uma questão que ele intitulava como Anarchitecture, ou seja, arquitetura anarca, e nós trabalhámos a ideia de corte, tanto no título, mas também como na paginação depois do catálogo. A ideia de corte é muito presente, sendo que este corte, a relação que tem com o artista é uma relação que é conceptual e que é literal, porque o Gordon Matta Clark trabalhava mesmo cortes dos edifícios, ele planeava e depois trabalhava uma espécie de performance em que de forma muito radical cortava efetivamente edifícios. Ainda em trabalhos mais a sério, o livro sobre o Paulo Cunha Silva foi uma homenagem a esta figura que foi o vereador da Cultura da Câmara do Porto, em que aqui existem, no fundo, 3 narrativas que coabitam no mesmo objeto. Uma narrativa mais óbvia, que é uma narrativa de texto, em que existem 751 textos que remetem diretamente para 751 dias em que ele trabalhou na Câmara do Porto. Esses microtextos surgem a partir de uma série de entrevistas que foram feitas pela Helena Teixeira da Silva, mas existe também uma narrativa paralela que percorre todo o livro, que tem cerca de 500 páginas, que é o Facebook, ou seja, nós podemos ter uma leitura vertical do livro, mas uma leitura horizontal também, em que se percebe também como é que o Paulo Cunha Silva geriu o Facebook, porque ele também foi revolucionário a esse ponto, porque ele conseguia, por um lado, transmitir e chamar as pessoas a participar, mas sempre com um balanço interessante entre aquilo que era popular e que chamava de facto muita gente para as coisas que estavam a acontecer na cidade, mas ao mesmo tempo mantendo a seriedade dos temas que ia divulgando no Facebook. Portanto, e terminar com o Saving the World, que é uma coisa que eu acho que depois de vermos um vídeo de Ryan Gosling em que ele se está a passar com a tipografia, toda a gente pensa, sim, design gráfico é passar-se com uma tipografia ou é discutir com um cliente amarelo durante uma hora e sente-se, pronto, assim, às vezes no limite do superficial na perfeição. Pronto, mas depois há outros momentos em que vem, por exemplo, o David Carson tem uma frase que diz Graphic design will save the world right after rock and roll does. Ele está a gozar. Claro, mas a verdade é que no livro Statement and Counterstatement, estes designers holandeses dizem o David Carson está a gozar, mas na verdade nós acreditamos mesmo na transformação que o design pode ter. E gostava só de vos mostrar dois exemplos que provavelmente conhecerão. Aliás, 4 deles são 4 representações diferentes do mundo, sendo que a forma ou quando o designer pretende usar um mapa-mundo, se calhar não pode escolher um qualquer, não é? Perceber que se calhar, ao escolhermos um mapa que tem uma visão colonialista, em que a Europa está no centro e há uma desproporção grande entre aquilo que são os outros continentes e a Europa, ou seja, a Europa aparece com tamanho maior e a América do Sul e a África com tamanho inferior, nós estamos a tomar uma posição e estamos a querer que isso perdure, não é? Porque depois vai ser editado num livro, vai ser distribuído, são 1000 exemplares, são 1000 pessoas que vão ver aquela visão do mundo. E se calhar, se olharmos para o Politically Correct World Map, achamos, epá, isto é mesmo estranho, parece mesmo muito esquisito. Mas a verdade é que a nível de tamanho é o mapa mais correto. E é um mapa que é, por exemplo, usado nas escolas na Inglaterra. Só para terminar, este projeto vem na mesma linha do World Map, ou seja, o The Family of Man foi um livro e uma exposição começada nos anos 50, numa altura pós-Segunda Guerra em que havia uma necessidade de afirmação da identidade dos países. Neste caso, o Edward Station, um fotógrafo que trabalhava para o MoMA, decidiu fazer uma exposição e também um livro sobre a família e fez uma série de fotografias, uma coisa que à partida parece assim bastante interessante, documentar nos anos 50 como é que se vivia, como é que eram as famílias. Só que o que acontece é que ao longo do livro se percebe claramente que o homem nos Estados Unidos é retratado com a sua família debaixo de um teto, até com o seu passado por trás, não é? Tem ali uma série de retratos da família, todos bem vestidos, por exemplo, porque as fotografias eram de vários países, e o homem africano é sempre retratado num universo rural, precário, com pouca roupa,
para claramente distinguir aqui o que era o homem evoluído e o homem não evoluído. E esta exposição ainda está como exposição permanente no Luxemburgo. Por isso, se calhar aqui não foi tanto o designer, foi mais o fotógrafo, mas o conjunto de pessoas envolvidas em determinado trabalho, quando escolhem determinadas imagens, ou determinada fonte, ou determinado papel, ou determinado mapa, acabam por conseguir ter uma influência direta na nossa percepção como leitor ou espectador. E é isso. Já excedi o tempo, claramente, desculpe.